Bom dia para todos vocês. Quem está aqui no chat é porque é membro do canal. Se você não é membro do canal, você não está vendo isso aqui ao vivo e não teve a oportunidade de ver ao vivo, porque só os membros do canal puderam ver ao vivo e só eles puderam fazer perguntas. Você pode clicar aí no botãozinho para ser membro do canal e você passa a ser membro do canal. Tem algumas vantagens, entre elas essas oportunidades e alguns vídeos exclusivos. Pode explicar um pouco o cenário macro, global e local com a última ata e decisão do Fed? A gente já falou isso durante a semana de eleição, mas a situação é a seguinte. Bom, ponto número um, e mais importante de tudo. Tem eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano. Tá? Isso é o que define toda a história. A inflação não está caindo. Tá? A inflação nos Estados Unidos não está caindo. Os caras aumentaram a taxa de juros para caramba e o troço não está caindo. Só vai cair a inflação nos Estados Unidos quando eles estiverem em recessão. Fora disso, é querer tapar o sol com a peneira, é conversa fiada. Tá? O 70 ou mais por cento do PIB dos Estados Unidos se deve ao consumo interno. Portanto, se você não diminuir o consumo, não vai reduzir a inflação. A bolsa dos Estados Unidos não para de subir. Não para de subir. Tá? Ou seja, o efeito da taxa de juros não tá aparecendo. A hora que a taxa de juros efetivamente estiver fazendo impacto, a bolsa vai parar de subir. Primeiro a bolsa vai parar de subir, depois vai vir a recessão. Então não tem, nitidamente não tem. Por que eles não continuaram subindo as taxas de juros? Se eles continuarem subindo as taxas de juros, eles vão causar uma recessão. Nenhum presidente americano ganha eleição se estiver em recessão. Isso é histórico. Tá? Nenhum presidente americano foi reeleito durante uma recessão. Acabou. Então, se ele tiver uma recessão, ele não ganha. E o cara está lá numa situação complicada, ele já tem tudo para perder, mas ainda se tivesse uma recessão. Portanto, não aumentaram a taxa de juros exclusivamente por isso. Estão fazendo o mínimo possível, que era a manutenção. O mercado contava com reduções de taxa de juros, várias, ao longo desse ano, e foi realmente surpreendido com a resiliência da inflação americana em não cair, apesar de tudo que eles fizeram. É óbvio que isso é só a parte monetária, existem outras coisas, mas eles não estão conseguindo resolver o problema. Tá? O M1 americano é absurdo. A quantidade de grana que está rolando lá é assim, absurdo. Eles vão ter que enxugar isso e a única forma de enxugar é causando uma violenta recessão. Não vão conseguir, pelo menos não até a eleição. Então, esse é o cenário ponto número um. Tem o cenário de guerra na Ucrânia. Eu sei que o Brasil simplesmente ignora a existência do restante do planeta. É uma grave falha. Tá? Existe uma guerra na Ucrânia com possibilidade de extensão para o restante da Europa. Não é uma coisa remota que não vai afetar o Brasil de jeito nenhum. Vai. Existe a projeção. A China vai invadir Taiwan. Ela não é que ela talvez venha invadir. Ela vai invadir Taiwan. E a data prevista pelo PECOS é 2027, que é quando eles vão ter, basicamente, duplicado a marinha. Imagina um país como a China duplicando a marinha. Eles tinham que reencaminhar aquele aço para alguma coisa, que não dá dando mais na Constituição Civil. Eles aproveitaram o embalo e estão fazendo a marinha. Eles estão modernizando todo o arsenal nuclear deles, que estava mais perto do obsoleto, e eles estão refazendo todo o arsenal nuclear para se preparar para a guerra que eles vão enfrentar quando eles invadirem Taiwan. E isso não é uma dúvida, é uma certeza absoluta. O que é dúvida é se a data vai ser 2027 ou um pouquinho depois, porque eles precisam antes ter uma marinha suficiente para equiparar com a marinha americana, para não cometerem o erro que o Japão cometeu na Segunda Guerra Mundial. Então eles vão invadir Taiwan. Quando isso acontecer, e vai acontecer, e outros países começam já a se preparar para isso, já começam a transferir tecnologia de Taiwan para os Estados Unidos, alguma coisa para a Europa. Eles estão tirando alguma daquelas, não tirando as fábricas, mas montando fábricas que possam substituir aquelas em outros locais, especialmente para os chips de defesa e mais essenciais. Então, esse é um preparatório que está sendo feito, isso tem um custo. Esse é o cenário, vamos dizer assim, macropolítico. Economicamente, os Estados Unidos estão na situação que estão, a inflação na Europa cedeu, mas vários países europeus estão em situação não muito interessante. Eles têm uma conversa fiada de que vários países estão bombando, e quando você vai analisar as contas dos países, você vê que os países não estão bombando. Tá? Não estão bombando, isso é muita conversa fiada. Temos o nosso cenário macroeconômico péssimo, tá? Péssimo, horroroso, porque muita coisa vem acontecendo desde a Constituição de 1988 e governo após governo isso vai se somando uma série de problemas, fora aqueles problemas da pandemia que estão começando a aparecer agora, fora a tentativa de reeleição do governo anterior
que deixou um bando de esqueletos no armário, que vão ter que ser pagos, e terão que ser pagos por esse governo, que não prima pelo esforço fiscal. Observe que o padrão do atual governo, que é o padrão do seu partido, nunca foi de rigidez fiscal, nunca foi. Então agora não vai ser. E nós precisávamos disso. Não temos. Portanto, a rigidez fiscal que era necessária não tem. A única coisa que está impedindo que o país desborotoe completamente é a política monetária. Por quê? Porque com a independência do Banco Central, nós temos um cara lá que está segurando as pepinos. Só que esse cara vai embora em dezembro. Tá? Vai embora em dezembro, junto com mais dois diretores. Portanto, a maioria se torna do atual presidente, inclusive com a indicação do presidente, do Banco Central, e a rigidez monetária, que é um dos pilares da economia e que está segurando o nosso pepino, vai embora. Isso também está causando com que o mercado antecipe, que tinha boas perspectivas de queda da Selic ao longo desse ano, não caindo a americana, não pode cair a nossa, e antecipava-se essa queda por conta já de uma melhora no cenário macroeconômico mundial que não se refletiu na realidade. Então o cenário é fiscal péssimo, péssimo, não é ruinzinho, não é mais ou menos ruim, não, é péssimo. Monetário ainda bom, porque temos ainda alguém lá, um cão de guarda, mas que vai deixar de ter em dezembro, faltam só 6 meses. Tá? Temos o governo intervindo nas principais empresas brasileiras que são do Estado e nas que não são, por exemplo, Vale. Então, nós temos o governo é, tentando intervir em empresas privadas, indicando seus governantes e modificando sua política de investimentos e de tudo isso. Portanto, o cenário é bastante ruim e é exatamente isso que a Bolsa está refletindo, porque a Bolsa reflete antecipadamente aquilo que vai acontecer no futuro. Ela sempre antecipa. Por isso que eu falei, a Bolsa Americana não começou a cair. Portanto, os efeitos dos juros não estão funcionando. Primeiro ela vai cair, depois vem a recessão. Em suma, esse é o cenário. Tá? O Fed não baixou os juros e não tinha a menor chance de baixar. Não aumentou porque senão o cara perde a eleição. Disse ainda, deixou no ar a expectativa de uma possível queda para a próxima reunião, mas honestamente não acredito nisso. Tá? Já venho falando isso há meses. Falo, para falar a verdade, venho falando isso há algum tempo. Eu lembro quando começou a subida de juros, eu e o Kaplan tivemos uma conversa online e estávamos falamos isso ao vivo na LS, e ele achava que a taxa de juros americana ia subir até uns 4%. Eu falei, olha, não sobe para menos de 6% e, e talvez não controle. Só vai acabar quando tiver uma recessão. E é exatamente isso aí. Tá? Então, Kaplan, se você está ouvindo isso, ganhei. Bom, então é isso aí.